Não, está muito bem explicado. Você se lembra do que foi dito na semana passada? Isso, Do super... buraco da agulha? Não, ainda terminou falando sobre o preceito. Nós terminamos... É um preceito ou é um conselho? É um preceito. Conselho? É um preceito. É um preceito. Agora, qual seria a base deste preceito? A base, por quê? Por que ser pobre ou buscar o despojamento dos bens materiais? Por quê? Qual é a última razão? Para ser como Jesus. Jesus é a meta da nossa perfeição. Se Jesus tivesse tido um outro estilo de vida, nós deveríamos seguir um outro estilo de vida. Mas Jesus foi pobre. Não foi o mais pobre dentre os pobres. Não foi um mendigo Jesus, mas foi pobre e condividiu tudo o que tinha. Ou, com outras palavras, Jesus nunca se deixou enroscar por nada de humano ou de material, pior ainda de dinheiro, de riqueza, diante do que ele anunciava. Esse finalzinho do conselho que deu ao jovem que deve catalisar a nossa atenção. Para que despojar-se? Para que vender os bens e dar aos pobres? Para quê? Seguir Jesus. Para seguir Jesus. Depois vem e segue-me. Agora, na igreja, nós tivemos pessoas que levaram este preceito a sério. Em primeiro lugar, o monaquismo do século II, III. O grande primeiro monge de que temos conhecimento é Antônio Abade Antão, Santo Antão, que, por causa deste texto de Mateus 19, abandonou a casa paterna, vendeu o que possuía. Ele era órfão, não tinha pai nem mãe, mas eram 2 irmãos, tinha uma irmã, entregou sua irmã a cuidado de umas virgens e foi para o deserto. Viver exclusivamente para Deus, depois de ter ouvido um evangelho dominical de Mateus 19, esse texto. Que mais que nós podemos citar? Todo o movimento franciscano. Francisco de Assis, nas 2 regras, na regra primitiva e na regra bolata, insiste radicalmente na pobreza. Com outras palavras, embora a igreja seja condescendente para com os que têm, nunca deixou de existir no seio da Igreja Católica exemplos, movimentos, grupos de pessoas que abandonaram tudo com radicalidade diversificada, mas real. Sempre houve na história da igreja esses aí. O problema está em saber até onde a igreja pode domesticar um texto. Até onde ela pode adocicá-lo. E assim convidar todos os ricos, sem nenhum problema, sem nenhuma renúncia, sem nada, a ingressarem no seu seio e a esperarem felizes uma outra vida. Depois de uma grande felicidade material aqui, uma outra espiritual nos céus. Até onde a igreja tem o direito de fazer isso? Percebe? O que vocês me dizem? É difícil opinar sobre isso, viu, padre? Mas ela não diz propriamente isso. Ela diz que você não deve deixar de olhar para o seu irmão, que você não deve deixar ele está com fome, fica com fome, ele está
com frio, fica com frio. Não é bem por aí. Fala também do desapego. Não, mas não é só da pobreza para servir o irmão indigente. É da pobreza que é despojamento pessoal daquilo que é uma bagagem desnecessária e que impede a pessoa, não o outro, impede a pessoa, o próprio, de alçar voo para Deus. É em Cristo. Aí tem uma questão essencialmente humana, né? As pessoas querem um pouco de estabilidade financeira, econômica, e isso não é muito fácil. Olha, nós podemos dizer uma coisa. O dinheiro é o que rege este mundo. Certamente. É ou não é? Certamente. Mas Jesus é contra o regime deste mundo. Também é claro? Claríssimo. E aí é um paradoxo, né? E aí, até onde a Igreja Católica pode adocicar esse texto? Mas ao que E abençoar todo mundo indistintamente, e está tudo muito bem. Ao que consta também, ele teve amigos ricos e se dava bem com os amigos ricos, não era? Quais eram os amigos? Mas aonde se diz que Lázaro era rico? Aquele Simeão, como é que era? Não. Nós não sabemos nada a respeito dos amigos de Jesus. Só José de Arimateia, que era alguém melhorzinho. José de Arimateia. José de Arimateia, nós só sabemos que deu sepultura ao corpo de Jesus, mas nem por que motivos ele fez isso, não sabemos bem. Nem por que motivos. Porque ele era fariseu, nem por que motivos. Talvez, e esta é uma possibilidade, o José não tivesse nada com Jesus, mas ele estava preocupado com a pureza pascal, não deixar um cadáver ali na cruz no sábado pascal. Pode ser só por isso. Para obedecer à lei do Deuteronômio. Maldito aquele que está preso a um patíbulo. Podia ser só isso. Tá vendo? Por aí não tinha analisado ainda, né? Não. Então, vocês percebem que aqui se trata de saber quanto nos afastamos do texto e o que fazer para nos ajustar a ele. Olha, você sabe, pode haver uma resposta nisto aqui. Vamos dialogar um pouquinho. Se a Igreja Católica fosse um grupo bem menor, isso seria mais fácil de se colocar em prática. Mas, padre, na Idade Média, até o século XIX, vamos dizer assim, ter essa pobreza era mais fácil. Porque você podia viver numa fazenda e criar lá umas galinhas, comer dali, e passar a vida desse jeito. A exigência do mundo de hoje nos força a uma série de coisas. Até para um trabalhador que fica obrigado, sujeito a um computador, por exemplo. Nós aqui nesse momento dependemos de toda essa questão eletrônica, essa parafernália eletrônica. E isso precisa do quê? De dinheiro. Então você está Quem vendo? não tiver isso, Mas vira um miserável hoje. É um miserável, não é um pobre, é um miserável. E se Jesus desse tanta importância à pobreza, ele também seria mais pobre. E o senhor mesmo falou que ele não era mendigo. Ele também deu valor ao dinheiro na vida dele. Mas nunca o vemos reservar alguma coisa para si. Pois é, como o fazemos nós. Então, vamos ter a humildade de dizer que o texto nos interpela sim. E que o texto nos deixa desassossegados. Acho que não só interpela como atropela, né? Nos deixa desassossegados, nos deixa sem resposta imediata e qualquer resposta que venha aqui corre o risco de ser uma tentação de adocicá-lo para justificar um status quo. Exatamente isso. Qualquer coisa é uma justificativa para se manter. Agora, isto dito, haverá sempre quem dê respostas diversificadas. Por exemplo, São Francisco deixou tudo e até a roupa do corpo e entregou ao bispo na frente do Pai. Zaqueu disse que
restituiria a quem tivesse roubado 4 vezes mais e a metade dos seus bens aos pobres. Jesus também parece ter aceito. Mas esses dois fizeram alguma coisa. O problema é quem não fez nada. Sabe? Vejam, as respostas são diferentes. Não é? Zaqueu não se despojou de tudo. Mas disse claramente também alguma coisa. O problema é não dar resposta. Mas Francisco se despojou de tudo. Francisco se despojou de tudo. Esse problema é o que muita gente acusa a igreja de ser rica. Mas também pensa bem, quem queria ouvir o Papa se ele morasse numa favela, se ele não tivesse poder nenhum, se ele não tivesse... qual era o governo nesse mundo que iria atender o Papa? Aí a gente entra numa outra questão, porque o Papa pessoalmente não é rico. O Papa pessoalmente não tem nada. Mas a igreja é o que todo mundo mas fala. A igreja não é ele, não é? A igreja não é ele quer dizer, ele é o chefe da igreja hoje, enquanto estiver vivo, amanhã vem outro. Quer dizer, ele pessoalmente. Aqui nós estamos falando da pessoa física, da pessoa, não da instituição. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Está na hora de nos despedir desse texto aí. Vamos, porque nós vamos ficar não aqui por muito tempo. Mas fica o apelo a nós três e a todos os que nos ouvem e os que não nos ouvem também. Existe um preceito, existe um estilo de Jesus e quem quer ser cristão tem que seguir Jesus em tudo. O senhor falou o espinho na carne de São Paulo e é isso mesmo, né? O espinho na carne. O espinho de São Paulo eu não sei qual é, mas o meu eu sei perfeitamente. E esse é um deles. Até onde eu posso ter, até onde posso justificar, aonde começam as minhas extravagâncias, aonde eu começo... Pior é se este texto não me disser mais coisa alguma. Não é para mim, é para os outros. Ou até o porquê que eu estou fazendo alguma coisa olhando para um futuro tão assim. Veja, continue o texto. Vamos lá, vamos partir agora então, continuamos no capítulo 19, e agora a partir do versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? É a pergunta que nós nos fazemos. Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que significa que muita gente irá se salvar. Mas muita gente levará isto aqui a sério. Pedro, tomando então... Agora vem a antítese perfeita. Pedro é o porta-voz. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele é o contrário do rico. Está vendo? Deixamos tudo. E para eles deixaram tudo mesmo. O que é que vamos receber? Disse-lhe Jesus. Pedro faz uma pergunta bem compreensível na mentalidade judaica e bíblica também. A recompensa. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, quando as coisas forem renovadas... literalmente do grego, na palingênese, ou seja, a meu ver, na ressurreição dos mortos. Agora, Jesus dá 2 respostas. Essa é a primeira. Só os 12. E o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os 12 terão um privilégio excepcional. Eles participarão do julgamento do mundo com o Filho do Homem. Isto vale apenas aos 12. E agora vem a segunda parte, que vale aos discípulos. E para Mateus, a sua comunidade, que está valendo. E todo aquele... A comunidade de Mateus não ia sentar sobre 12 tronos, mas
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou terras, por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Falta uma coisa aí nessas renúncias, que Lucas tem. Ele não. Nessa sequência de renúncias, falta uma coisa. Falta a esposa, ou o marido. Sim. Lucas tem. Mateus não. Por quê? Por que Mateus omitiu a esposa ou o marido? Provavelmente porque na comunidade dele havia jovens que se separavam da família para se tornarem missionários cristãos itinerantes e radicais. Tipo Francisco de Assis, mais ou menos. Mas é possível que não houvesse separação de marido e mulher. Pelo contrário, talvez possamos até entender que não era incomum que marido e mulher andassem juntos como missionários itinerantes. Talvez essa seja uma resposta porque Mateus, contrariamente a Lucas, não tenha incluído aí nessa lista de renúncias a esposa ou o marido. Muito bem. Então, o último versículo. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. O que não é um bom final. Não está bem. Quem são os últimos aqui que serão os primeiros? São os 12? São Pedro? E quem é o primeiro que será último? É o jovem rico? Provavelmente um lógion de Jesus a respeito de últimos e de primeiros que Mateus inseriu aqui sem saber exatamente qual o significado profundo. Porque nesse contexto imediato, quem são os primeiros e quem são os últimos? O contexto imediato fala de Pedro e dos 12 e do jovem rico. Não é? Seria o jovem rico o primeiro que ficou último? E seria Pedro o último que ficou primeiro? Não se encaixa bem este lógion aí. Mas a parábola que vem logo a seguir é uma parábola que tenta explicar melhor esse lógion de primeiros que são últimos e últimos que são primeiros. Esta parábola aqui é uma parábola que só traz Mateus, mas eu acredito que a composição é bem mateana. Mas eu acredito que Mateus não inventou, não. De uma maneira primitiva, ela pode ser reconduzida a Jesus. Vamos ler? Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E até aí, nada de especial. Boias frias, diríamos hoje. Trabalhadores que trabalham por um dia de salário, o que era muito comum na Palestina e muito, naquela sociedade econômica, muito útil. Por quê? Porque quando se contrata por um dia, se no dia seguinte ele vier a faltar, não tem problema nenhum. Se contrata outro no seu lugar. Se ele morrer, também não tem problema nenhum. Entende? Vamos. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Que horas isto? Que horas ele saiu, diz o texto aí? Cedo. Saiu cedo. Isto é, até aqui se entende perfeitamente a história. Esse cedo, como deve ser entendido? Ao despontar o sol. No Oriente o sol desponta muito cedo, sim. 5 horas da manhã, mais ou menos. Tornando a sair pela hora terceira. A hora terceira seriam as 9 da manhã. Portanto, se muito cedo, vamos dizer, 5 ou 6 horas, a hora terceira são as 9 da manhã. Também é um horário para se contratar. Viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Aos primeiros contratou com 1 denário, ao segundo não disse quanto, disse apenas, teoricamente ou abstratamente, o que for justo. Eles foram.
tornando a sair pela hora sexta. Olha, de 3 em 3 horas ele sai. Agora é meio-dia. E pela hora nona. E pelas 3 da tarde, sempre de 3 em 3. Fez a mesma coisa. Aqui já começa a história a se tornar um pouco insólita, um pouco esquisita, porque sair às 3 da tarde para ir buscar alguém, sem combinar preço algum, hein? Agora, a surpresa maior ainda está por vir. Saindo pela hora 1/10. Agora não são mais de 3 em 3, agora é na 1/10. Uma coisa absurda. Encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Até agora. Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E aqui começam os problemas. Por que começar pelos últimos, quando o natural seria começar pelos primeiros? Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Isso é importante, porque se ele chamasse os primeiros, com os quais ele combinou 1 denário, e lhes pagasse o denário, teriam ido embora. E não teria mais. Exatamente. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? E aí para. Aí termina a parábola. O último é um lógion que repete o que vimos anteriormente. Bem, este é um texto que fez exultar os reformadores. Deus não olha para méritos. Sola gracia. Apenas a graça. Os da última hora não fizeram nada e vão receber a mesma coisa dos da primeira hora. Vai deixar os da primeira hora bem bravos. E agora, quem fica aqui com saia justa são os católicos. Somos nós que insistimos mais que eles na recompensa, no mérito, nas boas obras, né? Buscando outros textos onde se diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras, não é? Insistimos mais nestas obras. Aí está. Na perícope anterior foram os protestantes que ficavam na situação mais delicada com a questão do dinheiro, mas agora parece que os delicados, os mais dificultados, somos nós aqui que insistimos no mérito, principalmente e na aqueles recompensa. Que gostam de levar vantagem. Agora, que resposta nós podemos dar a isto aqui e que resposta católica podemos dar a isto? Bem, olha, acho que vamos a isso na próxima semana. Na próxima semana nos estão dizendo que o nosso horário está pronto. Mas acredito que, como está indo, o texto empolgue também o telespectador, né? E o leve a pensar. Tá bem? Muito obrigado.